Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior. Estamos iniciando o nosso programa Jesus e o Espiritismo. Meu nome é André Luiz Querini Vilar. Sou orador, escritor e apresentador. Que Jesus, o nosso divino amigo, o nosso divino condutor, o amigo de todos os momentos, nos abençoe em mais esta iniciativa que estamos tendo de mantermos este programa em que agradecemos e muito à TV Mundo Maior pelo espaço que nos cede, a cada ouvinte, a cada telespectador, pela dádiva de juntos podermos estudar este livro que tem tanto a nos acrescentar. Gostaria de deixar o nosso WhatsApp, Instagram e Facebook para que possam interagir conosco. O WhatsApp do programa é 19 997782794, o Instagram André Luiz C. Vilar e a fanpage André Luiz Querini Vilar. Tem alguns meios para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem, mande a sua dúvida, interaja se está gostando do programa, se gostaria de receber diariamente mensagens pelo WhatsApp. Então você tem algumas maneiras de entrar em contato conosco. Dando continuidade no livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu benfeitor Emmanuel, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Quem não tem este livro, adquira. É sempre bom, nós estaremos ajudando a editora, estaremos ajudando na publicação de outras obras, estaremos estudando, podendo grifar, anotar. Então é muito importante as pessoas que têm uma livraria próxima, que têm este livro na biblioteca do Centro Espírita, adquirir para ajudar que outras obras como esta venham a lume. Nós hoje daremos início ao nosso capítulo 3, As Raças Adâmicas. Quem não acompanhou os outros dois capítulos, o prefácio de Emmanuel, no canal no YouTube da TV A Caminho da Luz, está disponível na playlist do programa Jesus e o Espiritismo ou na playlist do estudo do livro A Caminho da Luz. Você vai encontrar na íntegra, capítulo por capítulo, estudo por estudo, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Emmanuel nos fala: o sistema de capela. Nos mapas zodiacais que os astrônomos terrestres compulsam em seus estudos, observa-se desenhada uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu na Terra o nome de Cabra ou Capela, magnífico sol entre os astros que nos são mais vizinhos. Ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar igualmente da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra, considerando-se, desse modo, a regular distância existente entre Capela e o nosso planeta, já que a luz percorre o espaço com a velocidade aproximada de 300.000 quilômetros por segundo. Ao entrarmos num centro espírita, se fala muito dos capelinos, se fala muito dos exilados de Capela. Diga-se de passagem, tem um livro também muito interessante de Edgar Armond que chama Os Exilados de Capela. E muitos perguntam assim: André, o que é capela? O que são esses exilados? O porquê vieram para a Terra? Onde fica esta região? E aqui Emmanuel já começa a nos apresentar o que vem a ser capela. Então ele nos dá as primeiras informações de que Capela, ela é uma estrela que está na região, na constelação do Cocheiro. Então, as pessoas entendidas neste assunto, em que conhece ao olhar as estrelas, seja pelos equipamentos ou quando estão mais próximas de nós,
consegue identificar esta estrela, aquela outra, esta região, aquela outra, não deixa de ser uma constelação vizinha, porém com muita distância para nós. Porque quando nós falamos de universo, é anos-luz. Aqui na Terra nós temos como distância os quilômetros. Então, a tantos quilômetros nós chegamos na cidade tal, a tantos quilômetros nós chegamos no estado tal, aqui no Brasil. Quando nós vamos para fora do Brasil, a tantos mil quilômetros nós estamos em tal país. Aqui nós estamos falando numa outra compreensão de distância. Aqui nós estamos falando de um astro para com o outro, de uma região para com a outra. O nosso universo ele é muito vasto, ao ponto de Jesus dizer, na casa de meu Pai há muitas moradas. A Terra não é o único planeta a ser habitado, não é o mais importante nem o menos importante. A Terra é um país como qualquer outro, lutando para mudar de fase evolutiva, mudando para deixar o egocentrismo de lado, mudando para entrar na fase da regeneração, em que o amor, a bondade vai se tornar uma constante nos corações daqueles que aqui habitam. E estes companheiros, vindo desta região de Capela, eles desenvolveram muito a sua intelectualidade, desenvolveram muito a arte do pensar. Tanto é que nós temos até hoje, por exemplo, as pirâmides no Egito, nós vemos que intriga os nossos companheiros que estudam a geometria, que estudam a arquitetura, que estudam a engenharia. Como é que pôde, há milênios atrás, se construir com perfeição, sem qualquer aparato tecnológico, sem qualquer recurso que nós temos hoje, construir as pirâmides nos moldes que foram? E nós veremos mais adiante que as pirâmides elas têm todo um alinhamento com o céu, com a latitude, com a longitude, onde o sol se põe. Não veio, vai ser aqui, pronto e acabou. Não. As pirâmides, elas estão num local que foi estudado por aqueles sábios que passaram naquele momento. Para nós que pouco entendemos, se está para cá, se está para lá, se está para cima, se está para baixo, não vai fazer diferença. Não, tem uma grande diferença, conforme ela foi posicionada e veremos quando chegarmos no estudo a respeito da raça egípcia. Mas aqui nós já começamos a ver que estes companheiros tinham muita inteligência, mas não tinha o desenvolvimento, não tinha compreensão, não conseguia tratar o seu próximo, e o nosso planeta estava em franco processo de construção. Já tínhamos recebido aqueles companheiros como os neandertais, depois deles vieram os homens primitivos, então nós já estávamos aqui preparados para receber quem já tinha um pouco mais de inteligência, porque até então nós vivíamos praticamente no regime primitivo, em que do animal para o homem vivia-se muito mais em função do instinto. Tirando a carcaça do homem, que é diferente da carcaça do animal, nós poderíamos dizer que os nossos hábitos eram muito semelhantes. Continua Emmanuel, quase todos os mundos que lhes são dependentes já se purificaram física e moralmente, examinadas as condições de atraso moral da Terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores, como nas eras pré-históricas de sua existência, marcham uns contra os outros, ao som de hinos guerreiros, desconhecendo os mais comezinhos princípios de fraternidade e pouco realizando em favor da extinção do egoísmo, da vaidade, do seu infeliz orgulho. Aqui nós observamos, Emmanuel nos dá um alerta, porque passaram-se milênios que vieram os companheiros de Capela, e até hoje a nossa civilização tem como traço o egoísmo, a vaidade,
o orgulho, o materialismo, as posses temporais. Poucos conseguem ver além disto. Poucos conseguem ver o seu semelhante como irmãos. Poucos conseguem viver em regime de fraternidade, sem esperar nada em troca, sem querer nada, vivendo puramente em fraternidade. São tão raros estas pessoas que vêm com este modo de viver que quando vêm se tornam mártires. Tivemos no século XX Chico Xavier, Irmã Dulce, que há pouco tempo foi canonizada pela Igreja Católica, se tornando uma santa pelo seu lindo trabalho aqui na Bahia. Nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, uma europeia erradicada na Índia, procurando levar os preceitos do Cristo para um povo que o desconhecia. Nós tivemos luta no campo da política, como o caso de Nelson Mandela, com a apartheid. Nós tivemos também Mahatma Gandhi, um célebre indiano, lutando com muito afinco, com muito determinismo para livrar a Índia, aquele maciço país, do subjugo dos nossos irmãos ingleses, sem derramar uma gota de sangue. Então são tão poucos estas pessoas que quando nós temos eles, se tornam pessoas ilustres. E de fato são. Mas isso mostra a disparidade entre nós, a maioria do povo, para com eles. Ainda olhamos muito o defeito das pessoas. Ainda vivemos muito sob o regime do negativismo. Ainda vivemos muito sob o regime do pensar muito no amanhã. O que vai me acontecer amanhã? O que vai ser amanhã? E sofremos desnecessariamente com o amanhã. Outros se perturbam pelo passado, pelo que fez, pelo que falou, o modo que agiu. Então aqui nós vemos Emmanuel deixar um alerta, que nesses últimos 2, 3, 4 milênios, a nossa evolução foi muito mais no campo intelectual do que moral. Até hoje ainda temos atitudes primitivas e temos regiões no país, no planeta Terra, como o Oriente Médio, a Síria, o Iraque, em que todos os dias tem conflitos, tem mortes, uma pessoa matando a outra por conta de coisas pequenas. Coisas que para nós é pequenas, mas para eles se tornam grandes. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós daremos continuidade Um Mundo em Transições, que também é um tema muito interessante. Nós vamos para o intervalo e já retornaremos. Queridos amigos, estamos retornando com o nosso programa Jesus e o Espiritismo. Lembrando que o inédito vai para a TV Mundo Maior e nós aproveitamos e colocamos também no YouTube da TV A Caminho da Luz. Quem quiser acompanhar este e outros programas pelo YouTube, você pode acessar pela TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva na nossa página, deixe o seu like no vídeo, comente no próprio vídeo o que está achando, se está gostando, o que vem achando do estudo. E acima de tudo, se está gostando, compartilhe para que outras pessoas também possam ver este estudo que está tendo acesso. Nós também temos o WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Quem quiser entrar em contato conosco por um desses meios, o WhatsApp é 19 997 78 2794. Aos amigos que nos acompanham fora do Brasil, é necessário colocar mais 55. O Instagram, @André Luiz C. Vilar. E a fanpage, procure por André Luiz Chiarini Vilar. No primeiro bloco, nós tivemos a oportunidade de ver o sistema de capela. Agora nós vamos ver um mundo em transições. Há muitos milênios, um dos orbes da capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um de seus extraordinários ciclos evolutivos.
As lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas, como ora acontece convosco relativamente às transições esperadas no século XX, neste crepúsculo de civilização. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes, mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade, que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretora do cosmos, deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e, impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos infelizes. Então aqui nós já começamos a ver o desdobramento natural. Todo planeta, sem exceção, inclusive a Terra, está sujeita ao início e ao término de cada ciclo. Já tivemos ciclos e mais ciclos. Este planeta, que tinha muita semelhança com a Terra e tinha um laço estreito com o nosso planeta, estava numa dessas fases de transformação. Estava progredindo intelectualmente e o povo também já estava progredindo moralmente. Já estava saindo daquela condição de atraso, regida pelo orgulho, egoísmo, vaidade, poder temporal, materialismo, tudo aquilo que ainda nos subjuga à matéria. Mas um grupo de espíritos, rebelando-se contra o progresso natural, cometeram algumas atitudes tão graves que os diretores do nosso cosmos, ao se reunirem nos páramos celestiais, deliberaram que estes espíritos seriam exilados temporariamente da sua pátria natal, porque eles seriam alvos de perturbação à ordem e ao equilíbrio das coisas. A Terra os receberam de braços abertos para que eles pudessem dar continuidade à sua evolução. Não foi fácil nem para eles, tampouco para nós que estávamos já na Terra, seja em forma latente ou seja estagiando em um dos outros reinos narrado muito bem pelo livro A Caminho da Luz. Então, esses primeiros companheiros que vieram de Capela, na sua grande maioria, eram pessoas desertadas do amor ao próximo e do bem comum. Não vieram sozinhos, vieram também instrutores, professores que amavam aquela raça e aquela cultura, que de modo muito penoso, vendo aquela situação, se voluntariaram para reencarnar também na Terra e ajudá-los. Porque se nós só tivéssemos os desertados, naturalmente pouco fariam, porque seria um cego guiando outro cego. Com a vinda destes proeminentes emissários, muitos, como veremos, conseguiu se enquadrar nas normas daquele planeta e retornar para a sua pátria tão amada. Outros, até hoje, estão conosco, dando sinais de sua inteligência, mas lutando e muito para o avanço da moralidade. Aproveitaremos e ainda leremos e estudaremos mais um item, que é Espíritos Exilados na Terra. Então agora nós vamos ver como é que se deu este processo a nível espiritual e físico. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes. Com a sua palavra sábia
e compassiva, exortou essas almas desventuradas à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmas. Mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-as no halo bendito de sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas santificadoras, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Aqueles seres, angustiados e aflitos, que deixavam atrás de si todo um mundo de afetos, não obstante os seus corações empedernidos na prática do mal, seriam degredados na face obscura do planeta terrestre. Andariam desprezados na noite dos milênios, da saudade e da amargura, reencarnariam no seio das raças ignorantes e primitivas, a lembrarem o paraíso perdido nos firmamentos distantes. Por muitos séculos não veriam a suave luz da capela, mas trabalhariam na terra, acariciados por Jesus e confortados na sua imensa misericórdia. Que interessante! Cada ponto que nós vemos deste livro, mais nós nos apaixonamos. Porque nós temos uma ideia de que os espíritos evoluídos são altamente austeros. Realmente os espíritos de luz, eles trazem consigo, de fato, uma autoridade, uma energia incomum nos seres vulgares, nos seres comuns. Mas eles também têm misericórdia. Jesus sabia que seria difícil para aquele grupo, que estaria deixando temporariamente os seus afetos, os seus amores, o seu planeta de origem. Ele sabia que seria uma luta para eles encarnar num corpo semi-primitivo, num planeta em franca evolução, sem qualquer modalidade que nós temos hoje de evolução intelectual, muito pelo contrário, tudo no planeta naquela altura era primitivo. Mas Jesus sabia que pelo esforço deles, no curso dos milênios, conseguiria atingir a faixa necessária para retornar à casa dos seus sonhos. Então, o amor e a justiça caminham junto. O amor vai potencializar a misericórdia, porque justiça, vendo apenas pela linha da razão, ela se torna um sentimento morto. Quando eu coloco misericórdia na justiça, vejo sim na íntegra, mas sou misericordioso para com aquela pessoa, para com aquela ação, naturalmente conseguirei ajudar com mais firmeza e com mais assertividade. Jesus ainda é uma entidade que nós pouco conhecemos. Falamos muito no meio espírita e no meio cristão. Muitas pessoas vivem do nome de Jesus. Outras pessoas enganam no nome de Jesus. Poucas procuram fazer verdadeiramente o que Jesus nos ensinou. Poucos de nós temos compreensão de entender quem de fato foi e quem de fato o é Jesus. Pegamos os seus ensinos e deturpamos. Fizemos dele um comércio, vendendo fé, vendendo a verdade, abusando da autoridade, subjugando os nossos companheiros que, acreditando piamente num chefe religioso, toma aquilo como verdade. Eu me recordo das vezes que o meu pai teve a oportunidade de ir a Uberaba ver Chico Xavier, em algumas vezes que ele foi nem nascido, eu ainda era, mas ele sempre conta com muito carinho e com muita saudade. Poucas eram as vezes, para não dizermos nenhuma, em que o Chico falava de Jesus, sem após falar o nome de Jesus, parar pelo menos uns 30 segundos.
Você notava que ele falava de Jesus com carinho e com respeito. Nunca pronunciava o nome dele em vão, ou de qualquer forma, sempre demonstrando muito carinho, muito respeito e muita fidelidade. É isso que falta nos nossos meios. Hoje, um meio cristão, falar do meio espírita, nós temos visto de tudo. Nós temos visto muita coisa e pouca espiritualidade. O convite é para nós não desistirmos de nós mesmos, do nosso semelhante, agarrarmos em Jesus, pegarmos os seus exemplos e procurarmos materializar toda esta misericórdia que ele envolveu aqueles companheiros oriundos de Capela, mas que ele envolve também muitos de nós que somos oriundos da terra mesmo. Ao encerrarmos o programa de hoje, vamos convidando Jesus para estar na nossa vida, amparando-nos, protegendo-nos, guiando-nos, elevando-nos no dia de hoje e ao longo da nossa semana. Uma semana de muita paz, de muita luz e até o programa que vem.